Então, boa tarde a todos. O Café com a Nero hoje tem o prazer de convidar e ter aqui presente o professor Roberto Madruga. Ele é professor, palestrante, escritor premiado, CEO e fundador da Conquist e do The Customer Summit. O professor hoje vai nos falar sobre a experiência do consumidor, se isto afeta a monetização dos editores. Professor, fique à vontade e eu já vou deixar até uma pergunta para o senhor responder depois, né? Eu penso que as pessoas não querem mais ser convencidas, mas que elas querem ser informadas. Depois o senhor me diz o que o senhor acha disso. E, por favor, faça a sua apresentação. Eu acho que é uma boa pergunta, eu acho que é uma boa provocação. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero só saber se está chegando bem o som aí para os ouvintes. Está chegando bem aí? Ótimo, Regina, muito obrigado. Pessoal, a gente vai bater um papo aqui, é uma palestra, mas assim, de maneira bem informal, de maneira bem próxima, porque eu gosto disso, eu gosto de proximidade, eu gosto de trocar ideias, eu gosto de fato de fazer perguntas também, provocações, então vai ser importante essa proximidade. Primeiro, eu quero fazer aí referências à NER e todos os executivos, parceiros que trabalham nessa honra da organização, que já temos parceria já há um bom tempo, inclusive parceria em relação ao evento, um dos eventos mais importantes do Brasil, que é o evento na linha do sucesso do cliente, do sucesso e da experiência do cliente. Aliás, o Customer Experience e o Customer Success são metodologias robustas, né, que estão aí para a gente experimentar, estão aí para a gente trazer para as empresas, mas de uma maneira diferenciada. Porque não quer dizer que o mundo faz isso e vai te trazer um grande resultado. Não é isso. Quer dizer que você pode adaptar toda essa engrenagem, essa metodologia para o teu negócio. E aqui é um desafio, né? Porque a gente precisa falar, de fato, com os editores. E a gente sabe quantos editores, né, estão ocupados nesse momento, estão resolvendo questões, né? Estão fazendo com que os seus negócios deem certo. Então, a gente sabe como que é o dia a dia de vocês. Então, vamos embora, vou conversar sobre a experiência do cliente, sobre o Customer Experience. Eu tenho a oportunidade de trabalhar e implantar nas empresas, né, em empresas de vários portes, tamanhos, origens, setores diferentes, junto com uma talentosa equipe. E, acima de tudo, né, pessoal, a gente também ensina, a gente também forma o mercado. Por que vai ser importante a gente formar o mercado, né? Então, é um prazer estar com vocês. Vou seguindo aqui para o conteúdo. Me informa, Regina, se chegou aí já alguns slides. Eu vou combinar com vocês, Regina, que eu vou alternar os slides com a fala, tá? Eu não sou de ficar só no conteúdo, não. Eu gosto de parar, de contar um caso de sucesso, de contar uma estratégia. Então, olha aí, pessoal, vocês vão poder depois me conhecer melhor. Eu sugiro que vocês, se vocês estão aí, vocês podem com a máquina, com o seu celular, ir aí no QR Code e me acessar lá no LinkedIn. Vai ser um prazer você me seguir lá no LinkedIn. Então, sou um dos precursores no Brasil no desenvolvimento de metodologia na implantação de Customer Experience, Customer Success, Employee Experience, né? Uma das pessoas, existem várias também que fazem um bom trabalho. Sou autor e pesquisador também, né? Com 8 livros, na verdade, 10 livros publicados, né? 9,5, digamos assim, e com muito prazer estou aqui para conversar com vocês, que são editores, que são parceiros. E aí, ó, né? Embora a gente esteja falando de revistas e, né, meios também, todos os meios eletrônicos ligados a vocês, eu sou um cara da publicação, eu estou sempre publicando também. Aí são exemplos dos meus 3 últimos livros: Employee Experience, Gestão de Pessoas em Controle Organizacional, Gestão do Relacionamento, Customer Experience e Treinamento e Desenvolvimento com foco para a educação corporativa, sendo que hoje o nosso tema está muito ligado
na gestão do relacionamento e Customer Experience. Isso aí é a experiência da gente de implantação de projetos, mais de 600 projetos em mais de 600 empresas. Aí o nosso rebranding, nossa marca atual é Conquiste, e a gente está migrando para um modelo mais orgânico, né? Essa é a nossa marca reprojetada, que será lançada ainda em junho. Tudo bem, pessoal? Vamos falar de tendências do setor de editores, porque eu acho que toda palestra deve começar respeitando e debatendo um pouquinho as tendências do seu setor. Tomando uma água aqui. Muito bem. Algumas tendências que já estão acontecendo há algum tempo no setor de vocês. A digitalização, cada vez mais os conteúdos em todas as mídias possíveis e imagináveis. Se você imaginar uma nova rede social, você vai ter que estar lá, porque o teu povo vai estar lá. Sustentabilidade e responsabilidade social são tendências importantes que, de fato, a gente precisa olhar com muito carinho e com muita ação para isso, não é? Integração de plataformas, cada vez mais, todas as plataformas agora unidas em função de levar informação para os seus leitores. E agora eu queria dizer de duas tendências do setor que chamam bastante atenção e tem a ver com o nosso tema de hoje, que é engajamento do leitor e colaboração em parcerias estratégicas, né, que são temas que andam junto com o engajamento. O primeiro ponto, aí eu vou tirar o slide para conversar com vocês sobre o engajamento do leitor, e aí estou falando para a Valéria, para a Joyce, para a Marta, que o engajamento do leitor ele não é possível ser feito hoje se você não construir boas parcerias. Eu vou explicar por quê. Porque já foi o tempo que você engajava o leitor apenas pela informação, pelo conhecimento, por você ter uma informação, você ter um conhecimento, ter uma revista especializada, e só você tinha aquela informação, né? Você era o detentor daquela. Exemplo. Vamos falar sobre ChatGPT, que é um tema bastante recente. É um tema, inclusive, que nós temos uma formação, temos um curso que começa amanhã, mais uma turma. Então, vamos imaginar que, há anos atrás, algumas revistas e alguns jornais poderiam dar essa notícia, essa informação, com bastante ênfase e profundidade, não é? Vamos imaginar que hoje, né, a todo tempo, a qualquer lugar, a gente fala anywhere, anytime, né? Em qualquer lugar, em qualquer hora, podem dar essa notícia antes que você. Eu estou falando de blogs, eu estou falando de influenciadores digitais, eu estou falando de professores, estou falando de consultoristas, estou falando de veículos que não tinham a mínima expressão e agora tem. Estou falando de YouTube, estou falando de TikTok, estou falando de todas as redes sociais. Então, vamos imaginar que uma pessoa física ela pode dar uma notícia para o seu leitor antes de você. Já imaginou? Olha que isso aí é ruim o teu negócio? Não é ótimo, não é. Mariana não é, a Márcia não é. Isso é simplesmente uma coisa que a gente vai ter que lidar. Porque os leitores eles estão cada vez mais informados e, com isso, eles podem estar à frente, né, do veículo na hora de apresentar uma novidade, uma informação. Bom, o que fazer? Né? O que fazer? Trazer o leitor para dentro do seu negócio, engajar o teu leitor para que ele faça parte dessa grande rede, para que ele faça parte dos teus produtos. Então, nós temos alguns desafios aqui para fidelizar leitores. Não são desafios fáceis, não é? Eu vou até apresentar para você alguns desses desafios aqui que são incrivelmente complexos, mas que é possível. Mas que a gente precisa usar outros métodos, outras metodologias que não apenas a produção e envio de conteúdo, por exemplo, não apenas a criação de portais, né? Mas a gente está falando em usar o Customer Experience, ou seja, uma metodologia robusta para gerar experiência junto ao seu público. E, no caso, a gente está falando de leitores, né? Então, agora eu vou compartilhar um slide com vocês
onde eu mostro aqui os principais desafios para fidelizar leitores, depois vou apresentar um pouco sobre CX, né? Ou seja, sobre né? Como é que a gente faz, o que é isso, como é que a gente implanta, porque tem no mercado muita fantasia em torno dessa palavra e tem muitas pessoas entendem a experiência do cliente de maneira equivocada e deixam de aproveitar assim, a potencialidade. Então, vamos lá, olha aí. Ó. Então, desafio número 1. Como é que você vai competir digitalmente com milhões de meios de comunicação que estão aí no mundo a todo momento? Né? Então, esse é um desafio. Você competir pelo tempo do seu leitor. Segundo desafio, os hábitos de leitura mudaram, na verdade. Podemos até dizer que as pessoas e a nova geração têm hábitos diferentes da geração anterior. Você está observando, por exemplo, o grande consumo da informação por vídeo. Por que vídeo? Porque vídeo tem movimento, vídeo tem movimento, vídeo tem vida, não é? Madruga, por que antigamente não era assim? Porque você não tinha facilidade de banda, você não tinha toda a facilidade que hoje você tem de produzir vídeos, fazer upload em tempo real e fazer edição em tempo real. Antigamente, para você ter um vídeo, era, de fato, uma luta para você produzir um bom vídeo, não é? E demorava-se muito. Então, os hábitos de leitura mudaram e a gente já está antenado com isso. O terceiro desafio que é importante é a personalização, né? Você demonstrar para o leitor, para as pessoas, o quanto você se adaptou, o quanto você se adapta o que é personalização, senão você está ser tão diferenciado para um leitor que ele vai falar, nossa, isso foi feito para mim. Isso é um grande desafio. Você sabe por quê? Porque nos demais setores caminha-se para a personalização. É só você observar, por exemplo, quando o Uber surge, né? Airbnb, que você vê ofertas personalizadas, você ganha alguma coisa em troca de você ter preferência, você tem um score de pontuação no Uber, tudo isso faz parte da personalização e da segmentação, não é? Muito bem. Outro desafio que o setor de vocês encontra, como é que eu vou reter assinantes no mundo onde tudo é gratuito? Não é? Vou até tirar da tela agora. Essa é uma pergunta, né, Carolina, que está nos escutando aí, Joyce, Dométrios, é aquela pergunta que vale 1 milhão. Como fidelizar leitores? Como fidelizar clientes? Você pode chamar de leitores, né? Você pode chamar de clientes, né? Ou participantes. Mas, olha, quando a gente chama de leitor, a gente transforma o nosso cliente num ser que é mais passivo, né? Que leitor, ele lê, mas ele não participa. O leitor só lê, né? O paciente só espera o atendimento, não é cliente. Então, eu acho que isso merece, e eu tenho trabalhado nesse sentido, merece uma discussão, viu, Regina, com o meio, né, com os meios de comunicação, com os editores, né? Falar com os editores, eu acho que é o que a gente veio falar hoje com vocês, merece uma reflexão de que como é que é a cultura da tua empresa em relação ao teu cliente? A cultura é ainda que você tem leitores ou a cultura é que você tem cliente? Não, lá a gente chama de cliente, Roberto Madruga. Lá na empresa a gente chama de cliente. Você chama de cliente um consumidor, mas você o trata como cliente ou o trata como leitor? Né? Porque o leitor ele recebe informação. Ele pode ler ou consumir a sua informação. Aliás, esse nome nem é bom mais, né? Porque quando a gente fala leitores, vamos pensar que a gente tem cada vez mais informação eletrônica nas nossas revistas, não é, Regina? E as pessoas não só leem, como escutam podcast. Como é que eu vou chamar de leitor se a pessoa escuta cada vez mais podcasts? Como é que eu vou chamar de leitor se a pessoa cada vez mais assiste aos vídeos e, portanto, não é uma leitura, né, textual? Né? Interessante, né?
Então, eu acho que a gente tem que transformar, e aí eu já estou já passando para uma parte em que tem as recomendações, mas antes eu não Mas quero o dar todas as recomendações. professor, você estava dizendo, mas eu acho que, na verdade, é um consumidor de informação. Não interessa muito a plataforma. E hoje o publisher, ele produz conteúdo para todas as plataformas, né? Eu acho que hoje o que acontece é isso. O leitor, na verdade, ele lê em várias plataformas o conteúdo que o publisher faz, que produz, né? Por isso que a gente está propondo rever até o nome desse cliente. Ao invés de ser leitor, ele passa a ter um outro nome, que ele não é apenas leitor, porque a gente precisa engajá-lo e trazê-lo para dentro das plataformas. É um Quando a gente consumidor, né? consumidor ainda seria porque o consumidor também ele é quem consome. Quando a gente fala cliente, a gente já está elevando a categoria, o compromisso com ele. Porque quando a gente fala cliente, a gente está preocupado com o desdobramento dessa relação para muitos anos para frente. Então, isso é um paradigma legal, viu, pessoal? A gente pensar, de fato, quem é a pessoa que a gente quer, né, que tenha, que seja, que tenha no seu aplicativo, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, na sua revista, que esteja junto com a gente. Ele vai ser um leitor, ele vai ser um consumidor ou ele vai ser um cliente? Se a gente pensar como leitor, ele recebe passivamente numa forma. Se a gente pensar como consumidor, ele é um ser que só consome, né? Ele me parece até que não tem rosto, né? Ele só consome o seu belo produto. Se a gente pensar como cliente, opa, já tem uma diferença não só conceitual, como uma diferença na cultura empresarial de pensar que esse cliente, além de ele consumir multiplataformas, como é hoje, ele pode ser mais engajado com o teu negócio. E aí, quando a gente fala em engajar Professor, clientes, pois não. dá licença só um pouquinho, desculpa. Mas cliente e consumidor, os dois adquirem alguma coisa. Sim, Ou um produto ou um serviço. mas tem um compromisso diferente. O consumidor ele é unidirecional. Ele consome o seu produto. E o cliente, ele interage com a empresa, ele passa a fazer parte do ecossistema da empresa. Tem uma diferença enorme. Quando a Natura decide que ela teria não apenas consumidores como clientes, as vendas cresceram assustadoramente. E lá no Boticário, esse é um exemplo. O Boticário olha para os seus milhões de consumidores e fala: não, eu quero muito mais do que consumidores dos meus produtos, eu quero engajá-los com meus programas de fidelidade, eu quero engajá-los com promoções especiais, eu quero treinar minha equipe comercial para ter uma tratativa diferenciada com essas pessoas. Então, a elevação da categoria de leitor para consumidor para chegar em cliente parece que é trivial, mas não é trivial. Isso vai exigir uma mudança de cultura. Agora, por outro lado, é interessante, porque quando você faz isso, você está aqui, olha, atuando no desafio de aumentar a retenção de assinantes, a experiência do usuário e, de fato, você vai trabalhar com um problema que, às vezes, a comunicação em si ela é limitada. Porque se você entrega informação, se você entrega notícias, se você entrega informação especializada numa revista especializada, muitas vezes esse cliente ele quer muito mais do que isso. Por exemplo, quem consome uma informação especializada de uma revista de management, de gestão, vai. Quem consome aquele conteúdo, ele não está apenas comprando um conteúdo. Ele está comprando, entre aspas, um ingresso para ser promovido futuramente. Ele está comprando a possibilidade de ele ser mais bem informado na empresa dele e ter sucesso. E aí a gente começa a entrar na metodologia do sucesso do cliente, onde a gente alinha o Customer Experience, o Customer Success, para a gente pensar nesse modelo aqui. Vamos imaginar que todos os nossos clientes têm lado direito do cérebro, que é criativo, intuitivo, abstrato, não linear. É um lado, de fato, lúdico, né? E temos o lado esquerdo, né? Lógico, fazendo uma representação
bem simplificada de uma intrincada máquina que é o cérebro, né? O lado esquerdo é mais analítico, racional, crítico. Nós temos esses dois hemisférios, pensamos com os dois, mas nem sempre as empresas estão olhando para os dois. Muitas vezes as nossas campanhas, os nossos produtos estão muito aqui, ó. Exemplo, quando há um problema, como é que uma empresa pode resolver isso? Ela pode resolver dessa forma. Preciso conhecer os objetivos do meu cliente para integrar todas as áreas da empresa para que o cliente extraia o maior valor possível do produto que ele adquiriu, não é? Do conteúdo que ele adquiriu. Então, esse é um novo approach, que não é só entregar, é fazer com que o cliente tenha sucesso naquilo que ele comprou. Esse é um desafio enorme para todos nós, seja em qualquer indústria, tá? Mas na indústria de software isso é muito relevante, porque se alguém compra um software ou adquirir uma assinatura de um software e não utiliza, isso é passível de cancelamento. É lógico que isso vale para os editores. A gente fez um trabalho numa das maiores empresas brasileiras de publicação econômica, né? Publicação econômica para investidores. Esse trabalho foi tão importante que eles triplicaram o número de assinantes. E a gente trouxe uma visão, né? Essa visão de que eles precisam se preocupar não com a venda da informação, mas como é que os clientes estão tendo sucesso com a informação. Por outro lado, o ser humano, todos nós, também temos aqui o hemisfério direito. E a gente precisa, de alguma coisa, compreender e influenciar a jornada desse cliente. Muito antes dele adquirir o produto, serviço, muito antes, e até reduzir as futuras dores do cliente. Então, vou dar um exemplo muito simples. Ao lançar uma nova plataforma de leitura, não adianta só a gente fazer um teste, né? Um teste de usabilidade, por exemplo. Vai ser importante que, antes da criação da plataforma, a gente trabalhe com grupos de consumidores para medir a jornada desses clientes, o que nós chamamos de Customer Journey Mapping, que é identificar como que os clientes, então, agem, qual que é o comportamento deles durante a jornada de consumo, até para que a gente, conhecendo a jornada do cliente, a gente pode projetar plataformas, né, mais aderentes às suas necessidades. Eu vou mostrar um exemplo de jornada, eu acho que vai ficar até bem interessante. Essa jornada, a gente, de maneira bem simplificada, é lógico que é uma jornada, muitas vezes, algo mais complexa, mas esse é um caso de sucesso onde a gente conseguiu aumentar em 2 vezes o engajamento dos alunos dessa instituição, né? Então, observem aqui que a jornada do cliente, é lógico que aqui está simplificado. Então, o cliente, antes de escolher um curso, uma universidade, ele busca opções, inscreve-se na instituição, recebe a informação e matricula-se. Essa é a jornada positiva, que a gente chama, e aí ele ganha as boas-vindas. Depois ele começa a participar do portal, inicia as aulas, faz o pagamento da fatura, participa das aulas presencialmente online. Aí, um belo dia, ele termina a formação que ele fez, recebe o certificado, e a instituição deve parar com isso? Não, porque a partir do momento que se termina um ciclo, será importante iniciar outro. Que é a fidelidade, se não um ciclo contínuo parecido com o infinito? E aí a universidade faz pesquisa, renova toda a sua comunicação com o aluno, continua o relacionamento, faz o cross-sell e upsell. Bom, quando a gente olha essa jornada, a gente vê, quando a gente olha a jornada do aluno e a jornada do cliente, né, dos editores, a gente percebe que, muitas vezes, essa jornada ela é uma jornada ainda tradicional para o mundo digital. Olha que interessante isso. Será que a gente está olhando a jornada do nosso cliente com todas as possibilidades de fidelização, de convidar essas pessoas para outros temas correlatos, de fazer ofertas que não sejam necessariamente do seu negócio? Por exemplo, de você falar, e aí até ofereço isso para os editores, até uma ideia que eu tive agora, por que não oferecer para os seus leitores
Falou, olha, leitores, em homenagem a vocês que são leitores e gostam dessa parte de marketing, business, administração, são empreendedores, tem negócio. Que tal eu vou presentear vocês com um curso gratuito aqui do Madruga? Né? Esse é um exemplo, tá? Mas pode ser um exemplo real, porque muitas vezes o leitor, consumindo um outro serviço que está associado a você, mas que não é seu, pode te trazer um benefício maior do que você imagina, porque você muda um negócio chamado status, e você muda, né, o status quo, e você muda a jornada. E quando você muda a jornada, você está acrescentando valor à vida do seu cliente ou do seu leitor, eu posso até chamar de leitor, mas eu já fiz um desafio aqui, porque eu sei que algumas organizações aqui, alguns editores, estão repensando como que é a cultura e como que eu vou tratar essa pessoa daqui para frente. E agora eu quero mostrar para vocês esse slide não é meu, porque esse é em cima do Joe Pine. Joe Pine, né, também Joseph Pine, ele é um professor de Harvard, em que ele mostrou que tudo que a gente produzia até então, os produtos, os serviços, o que valeria cada vez mais a pena e acrescentaria, digamos, margem e lucratividade das empresas seria ampliar o relacionamento com o cliente. Mas agora, né, nós estamos na era da experiência. Criar experiências para os clientes significa trazer mais negócios também para a tua empresa. E esse estudo de Harvard, né, ele foi estendido depois, e em 2015, Harvard vai, bom, mas será que criar experiência para os clientes no mundo inteiro, em vários setores, isso pode dar lucro mesmo? Ou será que Customer Experience, né, que é a experiência do cliente, será que isso é uma ficção? Será que isso é um management fashion? Ou será que isso dá certo nas organizações? Então, Harvard fez um estudo mundial e detectou que quando os clientes estão altamente satisfeitos, veja o meu mouse aqui, quando o cliente é altamente satisfeito, ele tem um nível de consumo nas organizações, né, de compra. Mas ele é satisfeito, mas não é completamente conectado. Agora, quando ele percebe que a empresa tem um componente emocional, ele já tem um nível de 13% mais de negócio. Agora, quando ele percebe que a empresa que ele consome, né, como você gosta de falar, essa empresa não é apenas um produtor, né, porque se há um consumidor, há um produtor, não é? Perfeito? Teoria lá da economia. Sim, eu tenho um mercado produtor e um mercado consumidor. Então, se eu estou consumindo, eu tenho um produtor. Então, quando o cliente percebe a empresa apenas como uma produtora, né, a produtora que produziu esse design, esse copo de vidro, que produziu este celular, e produziu este troféu aqui, ó, o troféu das melhores práticas de experiência do cliente, de relacionamento com o cliente. Se o consumidor percebe que a empresa é apenas um fabricante de serviço, de produto, e está satisfeito, ele tem um bom nível de negócio. Não vamos dizer que é ruim, não, é bom. Existem consumidores, existem produtores, que bom, né? Para tudo. Troféu, celulares, cursos, revistas. Olha que bacana, não é? Agora, o que está em jogo, e a minha palestra veio gerar insights, eu vim aqui só gerar insights, não vim aqui ensinar vocês, porque vocês já estão buscando cada vez mais, mas eu vim trazer insights, né, para você pensar. Os caras trouxeram algumas coisas interessantes, algumas provocações boas. Né? O Madruga nos ajudou hoje com alguns pequenos insights, mas que podem ser grandes negócios para vocês. Quando, então, este consumidor percebe uma relação emocional com a sua organização, e aí a gente transforma eles em clientes e defensores da marca, e nós chamamos isso de pessoas engajadas com a sua marca, que aí é até um upgrade do cliente, olha aí, ó, né? Então é quase que uma escadinha.
não é? Consumidor, leitor, clientes e clientes engajados. Quando você chega no nível de clientes engajados, e segundo o modelo de Harvard, você gera aí, na média, 52% mais de negócio. Na média, 52% a mais de negócio. Isso é possível, Madruga? Isso é possível a gente conseguir um número tão alto? Eu digo para vocês que a gente consegue até números maiores em alguns projetos. Tem projetos, por exemplo, que a gente consegue elevar as vendas, né, muitas vezes, em 60%. Como já conseguimos aumentar a venda em 2%, mas esse 2% trouxe um resultado tão grande. Vou mostrar alguns números para vocês. Primeiro aqui, vocês devem conhecer e admirar uma consultoria chamada McKinsey, né? A gente também. É concorrente? Não são. O mercado, para quem faz um bom trabalho, não acho que seja um concorrente. Eu acho que, ao contrário, é uma consultoria de prestígio, assim como a nossa é. Olha aí, a McKinsey demonstrou que investir na jornada do cliente, né, para pavimentar essa jornada do cliente, buscando o engajamento dele, gera de 10% a 15% de receita, 20% a mais de nível de satisfação e redução de custos e nos custos de servir, ou seja, a gente reduz desperdício. Olha aí, a gente tem números importantes também nos nossos projetos. Nós atestamos aí, olha, de 14% a 26% aumento de vendas, 26% de aumento de vendas. Os clientes que são engajados, né, com essa metodologia de experiência e sucesso podem ter 2 vezes mais de tempo de permanência, ou seja, se ele, em média, dura 2 anos, ele pode ficar 4 anos com você na sua base, e aumenta em 35% a 50% a resolutividade. O que é resolutividade, para ficar muito claro? É o cliente ter um problema e você resolver aquele problema, e não adiar a resolução do problema, por exemplo, ou nem receber essa informação que você não se abriu para ouvir, você não abriu a escuta para esse cliente. Então, a gente está falando, Madruga, como é que é possível? Né? Quais são os pilares de implantação? E eu acho que vocês já estão assim, falando, puxa, estes resultados... Bom, eu trouxe resultados que a McKinsey atesta, que Harvard atesta com as suas pesquisas, não é? Eu trouxe resultados que eu atesto. São 21 anos não de experiência. De experiência eu tenho um pouco mais. Olha aí, vamos conferir aí, os cabelos não estão mais brancos, né? E muitos caíram. Mas vamos imaginar que eu fui executivo de grandes empresas e, de fato, a Conquista foi criada há 21 anos para ser uma empresa de consultoria e educação cooperativa, pesquisa, e a gente, nossa, é um prazer, né? E já tivemos vários clientes do setor. Vamos pegar um exemplo no jornal O Globo, eu tive a oportunidade lá, a gente está falando de publicar informação, né, pessoal? Vamos imaginar que a gente, quando fizemos um trabalho também já em portais importantes, vamos imaginar que no Globo a gente conseguiu ajudar a aumentar a retenção de clientes aí, né? Na ordem de 5% a 10%, quando a gente fez a reestruturação da metodologia, como é que se faz a conversa com o cliente, né? Lógico que isso aí depende muito do horário do projeto, da pegada de quem implanta também, e eu achei assim, a turma do Globo, na época, assim, brilhante, foi um projeto muito lindo. Ué, vai à Conquista, desenvolve o diagnóstico, a gente faz a metodologia, a gente cria como é que se implanta, e a gente tem que acompanhar a implantação. E quais são os pilares que a gente... E agora um segredo aí para vocês, né? Vocês querem mudar de fato cada vez mais, vencerem esse jogo difícil da disputa do leitor, muito difícil com tanta concorrência e competição, como eu iniciei na minha fala. A competição é o próprio tempo do seu cliente. Então, primeiro, pessoal, é sempre fazer sessões de mapeamento da jornada do cliente. Isso, de fato, é uma coisa que a gente utiliza continuamente nos nossos projetos. E mapear a jornada do cliente não significa a gente fazer isso sozinho ou fazer eventualmente, não. É fazer em equipe, fazer continuamente e, se possível, trazer uma pessoa externa para incentivar a discussão sobre a jornada.
E muitas vezes ali tem site que vale milhões, né? Tanto de economia de custos como de aumento de receita. Segundo pilar, mais aqui não estou falando de que esse é mais importante, é simplesmente uma ordem aqui. A próxima vez que eu produzir slide, vou botar em ordem alfabética, porque tem gente que pergunta, pô, Madruga, a questão mediana é mais importante que a cultura, porque ele vem primeiro? Não, porque na criação do meu framework eu não pensei em importância, não. Eu pensei na implantação, né? Muito bem, aqui é a cultura e governança. Vocês vão também ter no meu livro de Customer Experience mais detalhes sobre a metodologia. Está disponível, enfim, em muitos lugares, na Amazon, Americanas, etc. Então, cultura e governança, a gente trabalha forte o desenvolvimento da cultura ligada ao cliente, à governança. Vou até tirar agora o slide, mas não se preocupa, porque eu lembro de cada um dos pilares. Aliás, a nossa equipe trabalha implantando os pilares. Lembra, primeiro a gente faz um diagnóstico, não é? A gente faz um diagnóstico na empresa, que a gente é convidado a trabalhar, e levantamos tudo em relação aos canais, comunicação com o cliente, cultura da empresa, sim, qual é o estilo de cultura, para onde está apontando a cultura, o engajamento dos colaboradores com o cliente. Nós temos um índice chamado Índice de Customer Experience, Índice de Foco no CX, que é um índice muito conhecido no Brasil, e a partir disso a gente começa também a identificar a liderança, como é que a liderança está tratando o assunto de centralidade do cliente, olhamos a segmentação de produtos, é importante, serviços, então o segmento de clientes, e esse segmento de clientes está compatível com o segmento, com a oferta, com o seu mix de oferta, olha que interessante, não é? Então, a partir desse instante, a gente também olha o processo de comunicação, vendas, ou seja, todos os canais, a gente precisa olhar a integração desses canais e identificar, será que os canais de fato estão convergindo? Será que o cliente está encontrando respostas nos canais adequados? Não é? Não vou comentar qual foi a publicação que eu estava. Eu estava muito interessado em mandar uma informação para uma revista, porque, na minha opinião, tinha uma informação ali que não estava completa, não estava completa. Exatamente sobre uma empresa, um caso de sucesso que eu estava estudando, eu vi que tinha uma informação incompleta. Eu queria entrar em contato com a revista, né? E até hoje a revista não me respondeu, vou colocar 3 meses aí. Isso é comum? Olha, se você acha que isso é comum, você deveria pensar, então, de que o cliente, o leitor, seja lá a denominação, o label, a etiqueta que você quiser dar, não tem problema, o crachá que você quiser dar para essa pessoa maravilhosa, né, que, de fato, compra os seus serviços. Vamos imaginar que qualquer cliente hoje, em qualquer pesquisa, você vai perguntar qual é o prazo de retorno ideal. Ele vai falar online. Quero resposta online. Ou seja, não é o prazo de a tolerância, ela é cada vez menor, porque as coisas são em tempo real, não é verdade? Você quer pedir uma pizza na sua casa, você pode. Quero fazer uma propaganda, tá? Mas eu acho que as boas práticas, você vai querer pedir pelo iFood, mas legal. O iFood, então, ó, na hora você já pede, já olha, já vê o sabor, já foi pedindo. Olha que fantástico isso, né? Chegar, sim, tem um transporte, porque é o mundo físico, né? Mas vamos imaginar que as pessoas se acostumaram com o efeito da uberização, não é? O que é uberização? É esse efeito de tudo ser, a resposta ser rápida do que você quer, né? Para você ter instantaneamente o seu consumo daquele serviço. E vamos imaginar que o desafio das organizações, e os editores não fogem disso, vocês estão inseridos, eu imagino que seja um problemão, como você atender essa grande massa de pessoas, porque você precisa de pessoas, e quanto mais leitores, mais clientes, melhor para o seu negócio, é ou não é? Você não quer vender uma revista para 10 pessoas, assim, para 10 mil pessoas, né? Para 100 mil pessoas, né? Você tem como, não é, ganhar escala, então, principalmente no digital,
Se você pudesse, você teria 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões de assinantes. Então, vamos imaginar no mundo em que você precisa ganhar escala. Olha só o paradoxo, não é? O paradoxo, né? Também é meio dilemático. É você falar, cara, como é que eu posso, né? Você está se perguntando aí, como é que eu posso ganhar 1 milhão de leitores, 1 milhão de clientes, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que conhecer cada um deles. Eu preciso tratá-los e olhar para cada um dessas pessoas de maneira diferenciada para essas pessoas se sentirem especiais. Gente, que desafio, né? Que desafio legal. Eu diria até que é dilemático. E eu comecei falando que pode ser paradoxal, né? Porque se você colocar como dilema, você fala, peraí, ou eu capturo 1 milhão de leitores, ou eu conheço melhor cada um desses caras, porque não dá, Madruga, para fazer os dois. Pois é, a gente vive num mundo ambíguo, num mundo em que a gente tem que fazer bem as coisas, né? A gente tem que, de fato, captar, né? Captar uma base importante para que você tenha resultado no seu negócio, você consiga diluir seus custos fixos, por exemplo, né? Porque o mesmo designer o designer criou um post, criou a capa de uma revista, essa capa vai rodar para digitalmente, 500 pessoas vão olhar para essa capa, ou 500 mil, mas o custo foi fixo de criação, não é? Então, alguns custos são fixos, são importantes você diluir, outros são variáveis, como, por exemplo, espaço em plataforma e tudo mais. Então, vamos imaginar que a gente tem muito custo fixo. Na atualidade, por exemplo, pessoas, né? Então, como a gente pode diluir isso, né? Lógico, a gente pode aumentar a base, que é o nosso desejo. Mas, ao mesmo tempo, eu posso engajar mais os meus clientes, os meus leitores, eu posso trazê-los mais para o jogo. E esse é o desafio. E quando eu começo a olhar particularmente um grupo de clientes, eu tenho que investir nisso. Então, aí é que mora a experiência do cliente, aí que mora a metodologia. Como eu posso criar, né, CX e atingir aqueles resultados, né? Então, eu acho assim que o último slide, tá? Vou abrir aqui para perguntas, se for o caso, não sei como é que está o tempo de vocês, mas olha aí, olha. Então, eu deixo aqui esses insights, né? Primeiro, você só vai conseguir isso através de parcerias. Por exemplo, eu posso ter alguma coisa que interessa para vocês, e vocês podem ter alguma coisa que interessa para mim. E a gente vai conseguir fazer essa parceria a preço de custo. Inovação que vocês já estão fazendo, com certeza, nossa, multiplataformas. Acolhimento. Acolhimento. Como é que eu vou acolher o meu cliente? Olha, eu acho que se você pensar que isso aqui faz parte da sua estratégia, isso já muda um pouquinho a regra do jogo, né? E metodologia, pessoal, já foi o tempo em que a gente conquistava o mercado só porque a gente produzia muito e tinha muita qualidade. Então, é importante a gente experimentar novas metodologias, como, por exemplo, a metodologia do Customer Experience, do Customer Success, que estão integradinhas cada vez mais. Então, eu quero deixar esse pensamento de parceria, inovação, acolhimento e metodologia, e eu sei que vocês, editores, estão cada vez mais avançados nisso, estão cada vez mais investindo nisso, se diferenciando. Mas não custa nada a gente aqui fazer um acompanhamento e fazer aqui algumas provocações para que vocês sejam ainda mais eficazes, competentes e consigam gerar valor para vocês, né, os acionistas, gerar valor para os funcionários e gerar valor para os clientes, porque um bom projeto de CX, como a gente chama, né, de Customer Experience, um bom projeto, ou de Customer Success, um bom projeto traz benefícios para as três partes. Olha, sim, para a empresa, por que não? A empresa como um todo, os acionistas, para o colaborador que lá está, que vai se desenvolver, vai ter oportunidade de crescimento, para os clientes. Acrescentaria mais um beneficiado de um bom projeto de CX ou de sucesso do cliente, que é a sociedade.
Porque quando a gente trabalha com foco na centralidade do cliente, a sociedade também ganha e melhoram as relações de consumo. Bom, aqui termina o meu conteúdo. Agradeço imensamente, Regina, entrego aí para você, então, a palavra. Professor, muito obrigada. O Demetrios já levantou a mão, tem uma pergunta. Por favor, Demetrios. Olá, Roberto. Prazer Olá. em conhecê-lo, viu? Já tive ótimas referências de outros profissionais acerca do seu trabalho aí. É uma honra estar Obrigado, aqui com você hoje, Demetrios. viu? Muito obrigado. Roberto, é o seguinte, o que eu percebo no mercado de publishers, né, é que o paradigma que se existia sobre quem são nossos clientes há alguns anos é bem diferente do que é hoje. No passado, nós associávamos os nossos clientes a pagantes, e hoje não necessariamente. Hoje, todos aqueles que estão, de alguma maneira, consumindo o nosso conteúdo, em tese, também seriam clientes. Eles geram algum tipo de remuneração, talvez não uma remuneração direta, Sim, mas eles são direto responsáveis. através do advertising. Exatamente, Sim. exatamente. Eu queria saber se, do ponto de vista de experiência de consumidor, como que a gente lida com esses dois mundos? Porque se, a depender da relação que você tem com uma audiência não pagante, tratá-los como, de fato, clientes ou consumidores é muito difícil, estruturalmente ou operacionalmente falando, né? Imagine só um grande veículo, se ele tiver a mesma atenção em relação a um pagante na resposta de determinadas demandas, sugestões, críticas, ou seja, são grupos de clientes diferenciados, ao passo que um geralmente é muito maior, o outro, que são os pagantes, é diminuto. Eu queria saber, do ponto de vista de experiência do cliente, como que a gente consegue diferenciar esses dois grupos e como aplicar as devidas atenções sem que a gente deixe de considerar o primeiro, em especial, como cliente, sabe? Demetrios, excelente pergunta, e eu estou recebendo essa pergunta do Demetrios dos Santos, que tem experiência na National Geographic. Vida Simples, que é uma publicação que a gente... Quem é que não gosta dessa revista, cara? Exatamente. E o sonho de todo mundo é ter uma vida simples, cara. O nome é fantástico, as matérias são fantásticas, entre outras, né? Entre outras publicações que você tem aí esses anos todos de experiência. Demetrios, vamos lá. Excelente pergunta, e a gente está falando de segmento de mercado. Só que o segmento de mercado evoluiu no CX, tá, Demetrios, para um patamar diferente. Quando a gente fala em segmento de mercado, a gente já está segmentando aqui bem. Ó. Assinantes. O que é assinante? É o cara que garante um indicador meu chamado receita anual recorrente. Você pode chamar de mensal também. Tá? Receita mensal recorrente é um dos indicadores mais importantes do Customer Experience. Quanto é que ele está me garantindo receita mensal recorrente ou anual? Até aí está tudo bem. Então, esse cara é tangível, eu conheço tudo sobre ele, tudo, mas muita coisa sobre ele. Eu tenho quem frequenta a minha plataforma e não tem uma assinatura, não me remunera diretamente, mas ele me remunera indiretamente porque eu tenho bastante ads interessantes que podem agradar essa pessoa e eu posso, daí, aferir alguma receita e bancar a minha publicação para essas pessoas que ainda não são assinantes. Como é que eu os trato, né? Eu acho que aí já tem um paradigma importante para você ir pensando, tá? Quando você voltar, você já está no seu programa, você já está dentro da sua empresa aí, pelo que eu estou vendo a sua estante. A sua estante aí, você está na sua empresa lá. Então, vamos pensar o seguinte, você já sai da... Cara, eu não acho que... Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão me bater, tá? E outra coisa, olha a vantagem que eu tenho. Como eu não estou dentro do teu negócio, não estou fazendo consultoria para você, não fiz uma análise do seu negócio, tudo que eu falar aqui para você, você vai falar, cara, não pode ser uma recomendação, olha que bom. Né? Então, eu posso aqui arriscar algumas opiniões. Tá? Nesse momento, são opiniões. Mas vamos imaginar que eu não considero o assinante mais importante do que o cara de advertising. Tem muita gente aí que está querendo me bater, tá? Principalmente da área comercial,
Enfim, cara, então já começa que eu não acho que o assinante valha mais do que o cara que entra no meu site todo dia, né? Eu sou um leitor eu sou um leitor que eu assino algumas coisas, mas várias eu não assino. Mas eu entro lá, dou uma olhada, pô, que legal esse veículo e tal. E vou dizer para você, eu sou um desconhecido para essa organização, nunca recebi uma oportunidade de oferta, nunca fui contactado, nunca falaram diretamente comigo, nunca procuraram me prospectar. Olha só, por que eu estou falando que é mais importante? Mais uma provocação, tá? Não estou dando peso, um vale 2, outro vale 4. Não é isso. Eu não fiz uma análise financeira do teu negócio. Estou falando o seguinte, cara, esse cara é mais numeroso. Esse cara também tem potencial. Esse cara ou essa cara, né? Também tem potencial e tem muito a oferecer. E talvez ele divulgue muito mais de você do que você pensa. Então, e aí, o que a gente faz? Como é que a gente pode trazê-lo para o jogo? Porque se ele já frequenta a minha publicação e eu torno essa frequência regular, ainda mais regular, eu começo a estabelecer uma receita variável, que era variável e irregular, eu começo a tornar essa receita como uma espécie de assinatura, né? Então, a gente está num mundo em que a gente tem que cada vez mais procurar aumentar a receita recorrente e desenvolver mecanismos para capturar esse valor. E, ao mesmo tempo, o assinante, quando a gente olha no assinante, geralmente os benefícios que a gente oferece para o assinante são benefícios muito econômicos, né? É um desconto na renovação, não é? É ele ganhar um produto adicional, né? Quando, na verdade, as pessoas querem experiência, né? As pessoas que assinam Vida Simples, por exemplo, gostariam de assistir uma palestra do fulano sobre felicidade no trabalho. Exemplo, né? Eu sei que vocês já pensaram nisso, eu sei que provavelmente vocês já estão fazendo muitas coisas parecidas, mas se é que você, acima de tudo, olhar a jornada do teu cliente, e o teu cliente é o assinante ou não assinante. Por isso que eu comecei aqui uma provocação, falando, cara, não acho que seja um assinante, nem acho que seja um consumidor, eu acho que são clientes. Ponto. Quando você olha dessa maneira, você fala, um cara que passa na porta da minha loja todo dia, esse cara divulga, vai lá, olha o meu produto, ele fala bem. Antes, esse cara é um influenciador. Eu faço Krav Maga, né? Há muitos anos. E tem várias pessoas que vão lá no Krav Maga para assistir. Vou me matricular um dia, nunca se matriculam, né? Outras se matriculam. E você sabe que essas que fazem, que assistem, saem de lá assim tão legal, tão convencidas, tão felizes da experiência, que elas divulgam com tanta ênfase ou mais ênfase do que o aluno. Então, essas pessoas são importantes. Por isso, a gente tem que receber essas pessoas quando visitam a academia de maneira muito diferenciada e criar com elas um relacionamento, seja uma fotografia, seja a gente falar sobre alguma oferta no futuro, seja a gente chamar para uma segunda aula experimental. Então, a gente está falando da importância do visitante, que talvez não consuma nesse primeiro ano, mas pode, no segundo ano, pode ser talvez um assinante. Então, a sua pergunta foi belíssima. Espero ter gerado insights aí para um grande executivo do mercado. Seguramente. Muito obrigado. Márcia, você que tem uma pergunta, você escreveu, você pode dizer, por favor? Márcia? Ah, a Márcia está sem microfone. Tá bom. Então, a Márcia escreveu o seguinte. Esse prazo de resposta online também exige que as equipes de atendimento sejam maiores. Como resolver essa equação? Muito bem. Eu já vi aqui, ó. Estou vendo no chat, os prazos de resposta online também exigem que as equipes sejam maiores, não é? Ah, Márcia, bacana. Márcia, se você pudesse botar aqui no chat a sua... Se você pudesse botar aqui no chat a sua função, eu acho que ia me ajudar um pouquinho, tá? Para eu tentar direcionar. Não tem problema, no chat você pode dizer aqui a sua função e tal, e pode também a sua empresa, se você assim achar importante. Senão, não se preocupa, sou jornalista responsável pela comunicação da Ener. Oh, que bom! Mas vamos pensar no seguinte, quando a gente abre os canais de comunicação,
é lógico que a gente abre para a escuta e é lógico que a gente facilita o acesso. Então, o cliente, ele é um ser dotado de vontade própria. Então, se você fala, olha, agora eu tenho mais um canal, agora eu tenho para você um chat online, agora eu tenho para você, enfim, uma loja, agora eu tenho para você uma central de atendimento diferenciada, agora eu tenho para você, eu antes não atendia por e-mail, era formulário eletrônico, agora estou por e-mail, agora eu estou por chatbot, agora eu estou por WhatsApp. Toda vez que você criar um canal ou otimizar um canal, saiba que vai entrar demanda, né? Principalmente se você não cuidar para que ela não aconteça. Então, Márcia, em paralelo a você desenvolver essa proximidade com o cliente, tem que vir a preocupação de você aumentar muito a central de atendimento, porque aí você começa a gerar custo, não é? Então, de fato, a tua preocupação é muito importante, porque se você aumenta a sua central de atendimento, você aumenta o teu investimento em atender, de onde está vindo essa receita? De onde está vindo esse dinheiro para você ampliar o seu atendimento? Então, a gente está falando aqui de uma coisa muito poderosa, chamada custo. E contra ela, eu só vejo um antídoto contra o custo, que é a receita. Então, de fato, para a gente aumentar a experiência do nosso cliente, seja através de parcerias, seja através de mudança da cultura, seja através de um acolhimento maior, seja através de gerar experiências memoráveis para esse cliente. Vamos imaginar que as experiências memoráveis são aquelas que ativam na memória e eles vão se lembrar de você durante muitos anos. Então, vamos imaginar que para ativar isso tem um preço que você pode pagar, que a pessoa entrar mais em contato, né? E daí você precisa, então, estruturar a sua empresa para isso, redesenhar os processos, redesenhar os indicadores de empenho, rever o treinamento do time, para que, se você aumentar a demanda, não necessariamente aumentar o tamanho da central ou o tamanho do seu canal de atendimento. Então, isso dá para fazer, é preciso fazer um projeto para isso, que tenha metas e que possa ser acompanhado. Excelente pergunta. Tudo bem? A Márcia já teve a resposta da Márcia. Então, já demos 16 horas. Alguém tem mais alguma pergunta? Tá. Então, professor, eu quero agradecer em nome da ANER sua participação, dizer que este encontro está gravado e vai ficar no YouTube, né, com Café com a ANER. As pessoas podem ir até lá e rever, ouvir novamente. E eu quero agradecer demais a sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu também agradeço, Regina, agradeço a todos vocês, agradeço a parceria da ANER com a nossa empresa, quando nós criamos o maior evento unindo brasileiros e portugueses sobre CX e também sucesso do cliente, recebendo com mais de 4.000 participantes. Criamos recentemente o prêmio para as empresas que criam boas práticas com seus clientes. Olha aí, ó. Muito né? legal, muito bom. The Customer Summit Awards. E, assim, isso só foi possível graças a parcerias de instituições de credibilidade como a que você está representando hoje, você, Regina, e todo mundo aí. Então, é um prazer contar com vocês. Contem comigo também. Sucesso e qualquer contato que alguém aqui quiser fazer, estou lá no LinkedIn, Face e Insta. Então, lá. Obrigado, viu? Tá bom, professor. Muito obrigada mesmo. Um grande abraço. Obrigada a todos. E até a semana que vem.